Graças a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos, amados irmãos. E aproveitando que os irmãos estão em pé, abre as vossas Bíblias no livro de Jonas. Jonas, o capítulo 1. Aqui fala a vocação de Jonas e sua fuga e o seu castigo. Jonas, capítulo 1, do versículo 1. Para nós ganharmos tempo, vou estar lendo só 2 versículos. Aleluia. Jonas, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Vamos estar lendo. Amém? Lemos a palavra. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, e para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, temos aqui uma palavra que nós pregamos, estudamos, e às vezes você fala assim: eu já preguei tudo aqui, né? Mas o Espírito Santo é que é o mensageiro. O Espírito, nós apenas somos um veículo que Deus usa, mas quem comanda e conduz a palavra é o Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui que Deus disse para o profeta Jonas: levanta e vai à cidade de Nínive, profetiza contra ela, porque a sua malícia chegou até a mim. Irmãos, nós aprendemos aqui algo importantíssimo, que a malícia chega até Deus também. A malícia chega até Deus. A de Jonas chegou, e Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e nem há de mudar. O nosso Deus permanece para sempre. E Nínive aprontou tanto com seu exército forte, um povo temente, né? O povo temia, as demais nações temia Nínive, mas Deus é um Deus soberano, e a malícia dele chegou até a Deus. E agora Deus usa o profeta, e eu acho importantíssimo que quando Deus coloca o olho em alguém e diz: é você que vai fazer essa missão, é você mesmo. Ele diz: levanta e vai à cidade de Nínive e profetiza contra ela, que a sua malícia chegou a mim, e eu vou destruir Nínive. Vai lá, quem sabe ele se converte, quem sabe ele se ajeita. E Jonas, como egoísta, diz: eu sei, eu não vou para lá. Por que eu não vou? Porque Deus vai perdoar o pecado deles. Deus vai deixar passar em branco. E ele não queria, pela crueldade do povo de Ninivita, ele não queria que eles fossem salvos. Com quem diz: a salvação é só para nós. Mas o nosso Deus é um Deus que salva quem Ele quer, batiza quem Ele quer, usa quem Ele quer, opera na vida de quem Ele quer. É Deus no comando, louvado seja o santo nome do Senhor. Deus não perde o comando, irmão, nem um pouco. Nem da sua vida, nem da minha, nem da nossa. Deus está no comando. Quem sabe você entrou aqui preocupado, preocupada, saiba de uma coisa: Deus está atento às suas orações, e Ele está atento a todo o movimento. E aqui ele profetiza, pediu para que o profeta fosse profetizar a cidade de Nínive, e ele achou por bem de se levantar. Deus disse: levanta. Dá a entender que ele, não sei se estava deitado ou sentado, em pé que ele não estava. Deus disse: levanta, profeta,
e vai profetizar a cidade de Nínive, porque a sua malícia chegou até mim. Então Deus mandou ele levantar. É uma coisa que eu acho importantíssimo na palavra de Deus. Deus não gosta de falar com quem está deitado. Ele pede para se levantar, colocar de pé, para que possa ouvir a voz dele. E aí nós vimos aqui que Jonas se levantou. Ele obedeceu a voz de Deus para se levantar. Só que ele se levantou, diz aqui a palavra, que ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Irmão, parece até uma brincadeira. Um profeta que conhecia Deus, sabia o poder de Deus, sabia o que Deus pode fazer, que Deus é um Deus soberano, é um Deus que do nada ele faz tudo, e querendo fugir da face do Senhor. Irmão, não tem para onde fugir da face do Senhor. Não adianta o crente, o servo de Deus, o obreiro, de forma nenhuma querer fugir da face de Deus. Se for lá no cume do monte, Deus lá está. Se for lá na profundeza do mar, Deus lá está. O pastor não conhece a sua vida. Não. O pai às vezes não conhece a sua vida, a mãe não conhece. Mas o meu Deus que eu sirvo, Ele conhece o seu caminhar, o seu assentar, o seu levantar, o seu agir. Ele conhece o batido do teu coração, que às vezes até você não sabe se o coração está bom ou não, mas Deus sabe de tudo. Nada é segredo para Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Jonas se levantou. Dá a entender que se ele levantou, agora ele vai mesmo. Agora ele vai fazer a obra do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele se levantou para fugir da presença da face do Senhor nosso Deus. E nos diz aqui a Bíblia, nós analisamos que ele desceu 4 vezes, irmão. 4 vezes. Quando chega um crente se desviar, fracassar, não é de uma vez só não, irmão. Ele vai gradativamente se desviando, se afastando, passo a passo. Hoje eu não quero, amanhã eu não quero. Eu não vou na igreja hoje, amanhã eu não vou. E vai gradativamente se afastando. Nós vimos que Jonas desceu 4 vezes. Nos diz a Bíblia que ele desceu para Jope. Ele diz, eu vou para Nínive? De jeito nenhum, eu vou para Tarse. E ele desceu para Jope. E quando começa a descer, irmão, já começa a pagar o preço. Viu? Quando você tenta fugir da presença de Deus, você já começa a pagar o preço. Se ele aceita o chamado de Deus, Deus se encarregava de pagar a passagem dele, a preparar tudo para que ele fosse fazer a missão, para que ele fosse levar a palavra. Mas desde o momento em que ele já procurou se distanciar de Deus, da face de Deus, já começou a pagar. Desceu para Jope, e nos diz a Bíblia que ali ele encontrou um navio que ia para Tarse, e ele pagou a sua passagem. E mais uma vez ele desce para dentro do navio. Por isso que eu disse que é gradativamente que a pessoa vai descendo. E gozado que alguém ponha desculpa. Sabe por que eu estou fracassando? É por causa do pastor. Sabe por que eu estou fracassando? É por causa da líder da mocidade. Sabe por que eu estou fracassando? É por causa da dirigente do ciclo de oração. Sabe por que eu estou fracassando? Porque eu não vou com a cara daquele presbítero, daquele fulano, do Bertano. Eu não vou com ele, é nada. Você está fracassando porque está correndo e distanciando da face do Senhor nosso Deus. Que o crente que tem convicção da sua chamada, da sua salvação, ele não sai dos pés do Senhor por nada. Aleluia. Ainda diz uma história, um provérbio que diz entre as pessoas que quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou nela por causa de Jesus. Quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou nela por causa de Jesus. Porque se é por causa de Jesus, vem o que vier, dá o que der, ele está firme. Vem o vendaval que vinha, ele está firme. E nós vimos aqui Jonas fugindo, já desceu para Jope, comprou a passagem, e tem gente que começa a pagar o preço, mas não percebe. Feliz é aquele que quando começa a pagar o preço, já desperta nele algo, uma luzinha acende no intelecto da mente, e a pessoa diz, eu preciso me consertar, eu preciso dar meia volta, eu preciso pedir perdão, eu preciso me reconciliar,
para que eu possa ser abençoado, né? Tem pessoas que não percebem. Eu, por exemplo, se as coisas começam a dar errado, eu já vou orando ao Senhor, o Senhor mostra para mim o que está dando errado na minha vida, na minha família, na vida financeira, na enfermidade. Eu tenho o direito de dialogar com Deus e falar com Ele o que está acontecendo comigo, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Repito, Deus está presente no meio da igreja, irmão. Nós reunimos aqui, não é simplesmente para ver os irmãos. Claro que é bom se encontrar, ver as faces dos irmãos, mas nós se reunimos aqui para ouvir Deus falar na palavra, para ouvir Deus falar no louvor, para ouvir Deus falar conosco, e viemos aqui adorar a Deus e louvar o Senhor nosso Deus. Essa é a minha consciência, e a consciência de cada crente deve ser assim. E nós vimos que ele já começou a pagar. Tem pessoas que estão pagando, a gente olha, a gente que está por fora, olhando, a gente começa a ver, diz, fulano está fora do plano de Deus, já está sofrendo. É uma coisa, é outra, e as coisas começam a dar errado. É momento de reconciliar com Deus, irmãos. Eu não sou o dono da igreja. Pastor Êxodo também não é dono da igreja. O dono da igreja chama-se Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Eu, pastor Êxodo, nós, todos os demais pastores, somos dependentes inteiramente, 100% desse Jesus maravilhoso. Sem Ele nós não somos ninguém. Então devemos estar firmes em Jesus, aguardando a volta de Jesus, que Ele está voltando. Então Jonas desceu para Jope, comprou a passagem e desceu mais uma vez, desceu para dentro do navio. Irmão, então enquanto está dentro do navio, ainda está mais ou menos, né? E desceu para dentro do navio. Desceu a terceira vez. Para onde desceu? Desceu para o porão do navio. E a Bíblia diz que ele dormia um profundo sono. Mas não pensa você que Deus tirou o olho de você, não. Ele fazendo tudo isso, parece que eu estou vendo o olho de Deus olhando nele. Tu está fugindo, né, rapaz? Tu está caindo fora da responsabilidade, mas eu estou de olho em você. Eu vou agir na hora certa, no momento certo. O irmão não pense que está livre do agir de Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Se Deus age, ninguém impede. Jamais ninguém pode impedir o agir de Deus, a mão de Deus, a cobrança de Deus. Deus chamando na responsabilidade. E o profeta achando que estava tudo bem. Olha, irmão, você já pensou? O porão do navio não é lugar de profeta, de jeito nenhum. Eu já falei aqui que eu conheço o porão do navio. Já tive o privilégio de entrar no porão do navio, navio cargueiro. Você vê barata, você vê rato, lá dentro daquele navio, no porão dele. Porão de navio não é lugar de profeta, não é lugar de crente salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas olha a situação do profeta fora do plano de Deus. Desceu a terceira vez para o porão do navio, e a Bíblia diz que ele dormia um profundo sono, enquanto o vendaval estava batendo, enquanto as ondas estavam se levantando, enquanto as ondas estavam a ponto de quebrar o navio, os marinheiros jogando as cargas do navio dentro do mar, para alivianar a carga, e Jonas dormindo, o profeta, de braço cruzado, dormindo no porão do navio. Irmão, o porão do navio não é lugar de profeta. Ainda dormia um profundo sono. Onde estava a preocupação dele? Ele pensava, está tudo certo. Vou fazer aí um turismo, mas Deus olhando nele dizia, eu sei para onde eu vou te levar. Deus sabe de tudo, irmão. Deus conhece tudo, o seu pensamento, a forma de você agir. E quando pensa que não, o vento batia, a tempestade batia, e os marinheiros começaram a desfazer das cargas para alivianar o navio. E ele, no profundo sono, não se importando com a situação. Irmão, quando nós vemos que as coisas não estão indo bem, a tempestade está batendo, o vendaval está batendo, é momento de joelho, é momento de nós consagrar o Senhor, é momento de nós ir mais para a igreja, é momento de chorar pela nossa família, é momento de chorar pelo nosso lar, pela nossa vida conjugal, pela nossa vida espiritual, para que Deus venha nos alertar e nos levantar e nos abençoar.
E o profeta não, dormia um profundo sono lá no porão do navio. Olha que situação. Terceira vez ele desceu. Por isso eu digo, a pessoa desce gradativamente. Ninguém se desvia de uma hora para outra, irmão. É de uma hora, de gradativamente. Vai de passo a passo, se desviando da presença de Deus. Mas não esqueça que foi Deus que criou você. Deus conhece a cédula do teu corpo. Deus conhece todos os fios de cabelo da sua cabeça. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele sabe a pulsação do seu coração. Ele sabe todas as células do seu corpo. Deus conhece tudo. Foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos construiu, e Ele sabe de tudo e está no comando. Então não devemos brincar de ser crente, porque numa hora ou outra Deus vai começar a puxar a corda, e aí será vez tarde demais, será triste demais, e o duro, irmão, que até a família passa a perecer e sofrer. Jonas causou problema naquele navio. Se o dono do navio, o comandante do navio, soubesse que ia ter o prejuízo que teve, jamais ele colocaria Jonas no barco dele. Cuidado, irmão, com quem você deixa entrar na sua embarcação. Cuidado, o casal, a família deve vigiar. Tem gente que abre as portas para tudo quanto é pessoa entrar, qualquer um que entrar, em qualquer doutrina, qualquer costume, adentrar na nossa embarcação. Irmão, você tem que pôr limite na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua vida conjugal, para que não venha acontecer danos irreparáveis. E nós vimos aqui que Jonas adentrou naquele navio. Se ele soubesse o que prejuízo que ia causar para a embarcação, eu creio que jamais ele entraria lá. Mas entrou, comprou a passagem, entrou. E eu creio que a tragédia estava sendo de mal a pior. Aí lançaram sorte, disse o negócio aí está meio errado. Nunca aconteceu isso? O mar está bravo, está a ponto de quebrar o navio, vamos lançar sorte. E a Bíblia diz que lançou sorte. Quando pensa que não, caiu lá no profeta, no porão do navio. Aí alguém desceu lá e disse, escuta, quem é você? De onde você vem? Quem és tu? De que povo é tu? Que terra és tu? O que você está fazendo? Ele disse, eu sou temente ao Deus dos hebreus. É por isso que está acontecendo todo esse mar bravio aí. E aí ele disse, olha, o único significado aí, a única solução para esse problema é me lançar no mar. Ele ainda foi feliz, que ele foi sincero. Ele diz, eu errei, eu falhei. Onde está a vitória do crente, irmão? Que pensa na vida, é quando ele passa a entender e compreender que o problema não é de Deus, que o problema não é da igreja, que o problema não é do pastor, que o problema é erro dele de apresentar e abençoado por Deus, para receber as bênçãos do Senhor nosso Deus. Porque a tendência é por culpa, mas a gente assume a responsabilidade, Deus também age de forma gloriosa, de forma maravilhosa na vida do crente. Ele disse, olha, eu errei, eu falhei, eu sirvo um Deus vivo. A única solução para essa embarcação, só tem um jeito, me lançar no mar. E nos diz a Bíblia que eles disseram, olha, não vai ter jeito. Tentaram de todo jeito não lançar ele no mar. Mas nos diz a Bíblia que não teve jeito. Chegou a ponto de dizer, ou nós lança ele, ou vamos perder a embarcação. Momento, irmão, na nossa vida, na nossa família, tem momento que nós temos que tomar uma posição. Da onde está vindo o problema? Quem que está causando a tragédia? E nós devemos assumir diante de Deus os nossos erros, as nossas falhas, e reconciliar para receber a bênção do Senhor nosso Deus. É assim que temos que ser. E a vitória dele foi ele reconhecer os erros dele. E reconhecer os erros dele. E ele reconheceu e Deus abençoou. Ananias e Safira, quando venderam as propriedades, chegaram lá para mentir diante de Deus, diante do Espírito Santo de Deus, mentiram. Ananias mentiu, disse, eu vendi portanto a propriedade, e morreu. Aí chegou depois de 3 horas, a gente costuma dizer,
que a mulher na Bíblia que ficou viúva por 3 horas foi Safira. Chegou os profetas, os discípulos, já perguntou para ela, diz, por quanto foi vendida a herdade lá? Foi por tanto, mentiu, que já estava combinado os dois de mentir. Aí ele disse, só os pés do mancebo que levou o corpo do seu esposo, levará a ti também. E ela caiu e morreu, e foi levado pelos mancebos. Irmão, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor também para aqueles que levam as coisas em brincadeira, e não levam as coisas de Deus com sinceridade, leva brincando, acha que está servindo a Deus de qualquer forma. Irmãos, passou o tempo de nós brincar de crente, ou é crente ou não é crente, ou serve a Deus ou não serve a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós vimos que Deus se compadeceu de muitas pessoas, como Davi. Davi pecou, Davi errou, mas ele diz, eu errei, eu pequei, eu assumo o erro meu, é comigo, não cobra de Israel, não, cobra de mim, pode pesar a mão de mim, mas não venha cobrar de Israel, a culpa foi minha. Aí o profeta diz, você do coração, é a menina do coração de Deus, Deus te ama, e os seus pecados já foi perdoado. Davi foi perdoado pelo reconhecimento do erro dele. Irmão, quando você começa a jogar a bola para frente, põendo culpa no A e no B, Deus fica irado e você pode ser devorado em um momento, no abrir e fechar de olho de uma hora para outra. Mas Deus não vai fazer isso, não faz? Muitos já desceram a sepultura por falta de responsabilidade de se perdoar, dar o perdão, entender, compreender que o problema é ele. Então, se nós temos problema, assumimos o nosso problema e Deus vai nos abençoar. E aí ele desce mais uma vez, a 4ª vez, os marinheiros lançaram ele no mar, e a Bíblia diz que o mar se aquietou, e Deus enviou um grande peixe, e pegou ele, passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, e quando ele estava lá nas correntes profundas do mar, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. Eu não sei se ele estava sentado, se estava em pé, se estava de lado, eu sei que ele estava no ventre de um grande peixe, e ele clamou ao Senhor, e Deus ouviu o clamor dele, e pediu para aquele peixe levar ele até na praia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmão, a situação pode ser caótica na sua vida, você pode estar pensando, eu estou no fundo do poço, mas é você e Deus que tem que reconhecer e dizer, Senhor, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua graça, eu errei, e Deus vai trabalhar de forma especial, e você vai ser abençoado por Deus. Aleluia. Os irmãos, já pensou a situação do profeta Jonas? Todo melado, cheio de gosma, cheio de limo. Imagina o estômago daquele peixe. E o peixe, quando o profeta está fora do plano de Deus, dá mal-estar até no peixe. O peixe teve que vomitar ele, trouxe mal-estar no estômago do peixe. A Bíblia diz que oxalá for quente ou frio, porque morno vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. O crente que é morno, irmão, o crente que é morno, ele causa mal-estar no estômago de Deus, e pode a qualquer momento Deus vomitar ele para fora. Então devemos vigiar. Oxalá quente, por quê? Porque vai para o céu. Oxalá frio, por quê? Porque nem lá vai chegar. O morno vai ver a mesa preparada. O morno vai ser igual aquele homem que Jesus fez, convidou as pessoas, e um estava preocupado com o casamento, outro estava preocupado com o dia a dia, outro estava preocupado com a junta de boi, e rejeitaram. Ele sai pelos valados e pega e traz essas pessoas, dá banho nele, coloca vestes nupciais e traz ele para a bolda. Aí quando pensa que não, diz a parábola que Jesus começou a andar e viu alguém lá, e diz, esse camarada aqui, que as vestes dele não é nupciais, pega ele, amarra a mão em pé e lança nas trevas, aonde há ranger de dente, joga ele no fogo, joga ele fora. Deus vai vomitar, irmão.
viu? Por isso que diz, o morno vai ser vomitado, porque causa mal-estar no estômago de Deus. Não é o pastor Donizete que está falando, é a Bíblia Sagrada que nos afirma isto. E Jonas causou mal-estar no estômago daquele grande peixe e vomitou lá na praia. Agora desce aquele homem todo cheio de vômito, todo cheio de limo, todo cheio de baba daquele peixe, no estômago do peixe, e saiu e foi pregar na cidade de Nínive. Agora ele foi fazer a obra. Por que não foi antes de acontecer as tragédias? Tem gente, irmão, que só passa a cantar, louvar e fazer a obra de Deus depois que passa pela prensa, depois que passa pela prova. Irmão, é melhor fazer antes do que passar pela prova, do que enfrentar a prova. Então esteja ouvindo a voz de Deus. Eu já disse que eu sou apenas um instrumento de Deus. Eu não estou aqui brincando de pregador, eu não estou aqui brincando de um leitor da Bíblia, não. Eu estou aqui na responsabilidade do Espírito Santo de Deus, que nos confiou uma igreja pura, uma igreja santa, que está marchando para o céu. Louvado seja o santo nome do Senhor. A nossa riqueza não é aqui, irmão, não, de jeito nenhum. Tem muito que está no comodismo, mas eu quero te alertar, saia do comodismo enquanto é tempo, porque o tempo já chegou de nós fazermos a obra do Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que Jonas pregou na cidade um dia inteiro, saiu correndo, eu creio que ele corria e pregava, arrependei-vos, porque senão Deus vai submergir vocês. E a Bíblia diz que o temor caiu naquela cidade, que fizeram jejum, até os animais vestiram de pano de saco e se humilharam. Aí Deus, a Bíblia diz que Deus tirou a sentença que ia dar para Nínive e não deu. E o Jonas ficou revoltado ainda, diz, olha, eu sabia. Ele sentou lá num canto, na sombra, no pé de uma mamoneira e ficou lá. Diz, eu sabia que o Senhor não ia fazer mesmo. Pode lá que está escrito assim, eu sabia que o Senhor é um Deus de misericórdia, por isso que eu não estava querendo vir. Eu sabia que o Senhor não ia destruir, que Ele queria a destruição daquela cidade. Tem gente, irmão, que Deus usa para pregar, para profetizar, e ele fica de camarote olhando para ver a sua desgraça, ver você morrer espiritual. Mas aqui está um pastor que se alegra no seu levantar, no seu caminhar, na sua prosperidade, para ir para a glória do Senhor nosso Deus. E Jonas ficou lá esperando a tragédia. Aí Deus tirou a sentença e abençoou a cidade de Nínive, porque arrependeram e vestiram de pano de saco e se humilhou na presença de Deus. E a Bíblia diz que aquele pé de mamoneira que tinha crescido, o sol calcicante, Deus mandou um bicho lá, mordeu aquela árvore, cortou e ela secou. E o sol foi tão forte, está igual esse sol desses dias aqui, viu, irmão? Eu nunca vi calor igual nós estamos passando. O sol foi tão calcicante que a Bíblia diz que ele desmaiou. Ele sentiu o desejo de morrer por causa do calor do sol. Irmãos, vamos fazer a obra de Deus e pensar em ver a vitória do irmão, da irmã, ver ele abençoado, ela abençoada, ver ele prosperando e se alegrando na presença do Senhor nosso Deus. É isso que nós temos que querer, porque eu sempre costumo dizer que é igual uma bolinha de gude, você joga na parede, ela volta em você. Se você quer o meu bem, você vai ser abençoado. Se você deseja o meu mal, ela vai voltar para você. Então, por isso que eu desejo o bem de todos, que prospere, que avance, que busque a paz, a alegria e que cresça na presença do Senhor nosso Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Esta é a mensagem. Não fuja da presença do Senhor. Onde você estiver, Deus ali está. Não adianta fugir, não adianta correr, porque Deus está te seguindo passo a passo. Deus está olhando. Mas fulano não está vindo na igreja, está fracassado, está tudo correndo bem, a vida financeira está boa, o casamento está bom. Irmão, é de uma hora para outra que Deus puxa a linha. É como um peixe, fisga. Você pode ir para onde for, mas você está fisgado no anzol de Deus, e vai chegar o momento que Ele vai puxar o molinete, vai torcer a linha, ou você vem
vem ou vem. Você vem ou vem. Com Deus não tem negociação, com Deus não tem acerto. Ou arrepende, porque Deus está no comando desta igreja, Deus está no comando do Brasil, Deus está no comando do nosso país, do nosso mundo. Deus ainda está no comando das nações. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus não perdeu o controle e jamais perderá o controle. Eu sou um pastor que sou confiante em Deus. Eu confio em Deus como nunca. Eu sirvo esse Deus porque eu confio nele, eu creio nele e estou pronto para continuar fazendo a vontade dele. Louvado seja o santo nome do Senhor. É uma mensagem que é difícil dar glória a Deus, né? É difícil glorificar a Deus, mas guarda isso. Deus hoje nesta noite, marque esse dia, ou se arrepende, ou vem para os pés do Senhor, ou Deus vai começar a puxar o molinete, vai começar a puxar, o anzol está agarrado em você, e você vai ter que vir, porque Deus não quer te perder. Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar a sua vida, e o sacrifício dele não foi em vão. Ele pagou o preço, e ele vai trazer você aonde ele quer que você esteja. Aleluia. E eu costumo dizer, aonde é o melhor lugar? O melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Porque tal lugar é melhor, porque tal lugar é melhor, porque tal lugar... Nós sempre vejamos a grama do vizinho mais verde do que a nossa, sempre as coisas dos outros é melhor do que a nossa, mas eu quero profetizar na tua vida nesta noite, o melhor lugar é você estar na presença de Deus e na vontade de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Este é o melhor lugar, é estar na direção de Deus e na vontade de Deus, é o melhor lugar. Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Eu tenho trazido esta palavra para o nosso elevo espiritual. Eu digo nosso por quê? Porque eu pego a mensagem para mim também, viu, irmão? Eu estou no pacote junto, ou faço a vontade de Deus, ou faço, porque com Deus não tem acerto. Não, com o homem você acerta, com o homem você dá um jeitinho, você arruma um advogado, você dá um jeito, mas com Deus não. Com Deus é diferente. Louvado seja o santo nome do Senhor. Os internautas que estão ouvindo esta mensagem, põe uma coisa na sua mente: se você está afastado dos caminhos do Senhor, não sei aonde você está, mas Deus está falando com você. Volte enquanto é tempo a adorar a Deus, porque Deus não perdeu você de vista. Deus não perdeu você de vista. Guarde esta palavra. O anzol de Deus ainda está agarrado em você. Isso significa o amor de Deus está em você, e Ele vai até onde for preciso, e no momento certo Ele vai trazer você, queira ou não queira, para perto dEle. Ele não vai perder você por nada. Então fique sabendo que Deus trará você de volta. Volte enquanto é tempo. Volte a adorar o Senhor enquanto é tempo. Eu estou dizendo esta palavra para a igreja e para os internautas que estão nos ouvindo nesta noite. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vou estar orando, colocamos em pé. Vou orar por essa parte, orar pelos internautas. Irmão Ezequiel, pode ler o nome de alguém que está aí? Quero comentar a todos com a paz do Senhor. Está acompanhando com a gente aqui, pastor, o Flauzino Santos, que é parente do irmão. A Rose Sena, que ela pede oração, porque o marido dela é para libertar do vício da bebida. O marido dela precisa de libertação do vício da bebida. O Armando Camargo também está vendo com a gente. Jurandir Santana, aqui também de Estiva. Marcos Ferreira, não informou a cidade, também está acompanhando com a gente. Ellen Simões, aqui da Estiva. Maria Zuleide Francisco Godígio, da cidade de Intubiara, Goiás. Daniela Carvalho, lá da cidade de São Paulo. E Roberto Monteiro, lá de Belém do Pará. Sérgio Almeida, aqui da cidade de Estiva. E Alexandre de Oliveira, que não informou a cidade. A irmã Maria Zuleide, lá de Intubiara, ela pede oração, Pai Senhor Jesus, pela salvação pede oração para a salvação da família dela. Amém. Você vem aqui, Ezequiel. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor novamente. Vamos orar e agradecer por esse culto maravilhoso. Pai querido e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este culto maravilhoso que o Senhor
nos proporcionou, ó Pai, nesta noite, esta oportunidade de adorar um pouco mais a Ti na sua casa. Pai querido, que o Senhor possa visitar, ó Pai, todos aqueles que de uma maneira ou de outra participaram deste culto, seja aqui presente, seja ali pela transmissão, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, visitar a vida de cada um, daquela irmã, ó Pai, que está pedindo libertação pelo seu marido que está viciado na bebida, que o Senhor possa entrar com salvação na família da irmã Maria Zuleide, lá de Itubiara, Goiás, para que Deus possa salvar, ó Pai, todos os integrantes daquela família, que o Senhor possa, ó Pai, fazer um milagre nesta igreja, ó Pai, e que o Senhor possa, ó Pai, proporcionar dias melhores, ó Pai, na vida de cada um que esteja ouvindo aqui a pregação, a sua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.